Oi, Elisa, bom dia para você e para todos. Será um julgamento longo, são 27 horas de duração previstas. Esse tempo, claro, pode ser maior ou menor, mas vão ser horas distribuídas em dias, em pelo menos 5 dias que foram separados pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que determinou na semana passada, portanto, esse calendário, né? Faltam mais ou menos 15 dias, então, para o início desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus que fazem parte do núcleo 1, do núcleo crucial da denúncia da trama golpista. Como é que vai ser esse julgamento? A primeira sessão, marcada, então, para o dia 2 de setembro, será aberta com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. O documento deverá oferecer um panorama bem abrangente das provas reunidas e que foram produzidas ao longo de todo o processo. É uma etapa que não tem um limite de tempo, então pode ser que o ministro Alexandre de Moraes leve algumas horas ou até mesmo mais de uma sessão para concluir a leitura do seu relatório. Na sequência, terão a palavra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os advogados de defesa dos 8 réus. Cada parte, tanto a acusação como as defesas, deve apresentar a sua sustentação oral em até 1 hora. A única exceção é para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque, como são 8 réus, ele precisa falar, então, como acusador, né, como ali representando a acusação do Ministério Público Federal contra cada um deles. Então, essa ampliação do tempo pode ser solicitada, mas precisa também ser autorizada pelo presidente Cristiano Zanin. A gente lembra que são réus desse núcleo 1, então, Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. A defesa de cada um deles, portanto, terá 1 hora. Encerradas as manifestações, o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o seu voto. Ele retoma a palavra para apresentar, então, o seu voto sobre o caso, seguido, então, pelos integrantes do colegiado que também votarão. E aí não há limite de tempo para exposição de cada um dos votos. Nos bastidores, há uma expectativa de que Moraes utilize também mais de uma sessão para concluir o seu voto, dada a complexidade desse caso. Então, Moraes tem se debruçado sobre todo esse inquérito ao longo dos últimos meses e deve expor primeiro o relatório na abertura da primeira sessão e depois deve ser também o primeiro a manifestar o seu voto, seguido dos ministros. Somente depois, na sequência, que a gente vai saber, então, qual é o posicionamento dos demais integrantes da primeira turma. Se condenado, a gente lembra, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode pegar mais de 40 anos de prisão. Só que essa pena, ela não vai ser aplicada de imediato. Isso porque um réu só começa a cumprir pena depois que o caso transita em julgado, ou seja, depois que acabam todas as possibilidades de recurso por parte das defesas. A gente lembra, Elisa, que o agendamento, né, desse julgamento do núcleo 1 da trama golpista, ele foi feito pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, na semana passada, um dia após as defesas apresentarem as alegações finais. Os advogados de todos os réus, claro, dizem que eles são inocentes e vão tentar, portanto, convencer com essa apresentação de todos os documentos, vão tentar convencer os ministros sobre a sua posição, sobre suas versões dos fatos. Então, a partir do dia 2 de setembro, a gente acompanha, então, o início do julgamento e o desfecho de toda essa história, de todo esse inquérito sobre a trama golpista, no que diz respeito ao núcleo 1 do inquérito, viu? Volto com você.